Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando cada um de vós ricamente, como até aqui Ele tem nos ajudado. Amém? Estou bem, graças a Deus, espero que os irmãos também estejam bem. Amados, vamos iniciar um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde vamos ter o privilégio de estudar sobre a Epístola aos Efésios, onde vai tratar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. No trimestre passado, nós estudamos sobre antropologia teológica, onde estudamos a respeito da raça humana, origem, queda e redenção. A última lição, inclusive, tratou sobre o novo homem em Cristo Jesus. E a primeira lição, a segunda lição do nosso trimestre em diante, vai tratar justamente da continuidade desse assunto maravilhoso que foi a última lição do trimestre passado. Inclusive, teremos um trimestre muito bíblico, onde estaremos estudando uma carta de forma específica, onde fala sobre a igreja eleita. A última vez que nós estudamos sobre a carta aos Efésios foi no ano de 99, no quarto trimestre. Tenho certeza que os irmãos devem ter alguma dessas em casa. Nós estudamos a respeito de Éfeso, a igreja nas regiões celestiais, há 21 anos atrás. A igreja nas regiões celestiais. Isso, amados, porque a carta aos Efésios ela é conhecida no mundo dos estudiosos como a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas. E alguns também a chamam de Evangelho das regiões celestiais. Não é por menos. Nós vamos estudar a igreja eleita, Paulo trata justamente do seu entendimento que ele tem sobre este assunto. Você vai ver isso no capítulo de número 3, versículo de número 3 e o 4, quando ele diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo, inclusive, chama a igreja de mistério de Cristo. Então, nessa carta, nessa lição, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando, explicando o que é a igreja, como ela se formou, sua estrutura e como ela deve viver aqui na terra. No capítulo de número 1, a igreja eleita, qual nós temos aqui no nosso título da nossa lição, eleita que vem de eleição, de escolha, não é escolha individual, não é escolha referente a indivíduos, como quem se Deus tivesse escolhido uns para a salvação e outros não tem nada a ver com isso. É a escolha de um povo, de um grupo, de um ajuntamento, de uma congregação que é formada em Cristo. Então, esta igreja, este ajuntamento, esta congregação em Cristo é que é eleita, escolhida por Deus. Efésios 1:3 diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então veja que é em Jesus. Todos aqueles que estão em Jesus são eleitos, escolhidos por Deus. Quando fala também no subtítulo redimida pelo sangue, observe que aqui uma gota de sangue aqui representando justamente isso, o sacrifício de Cristo, a coroa de espinho, essa gota de sangue aqui que é representada aqui dessa forma como ela está aqui, ela está justamente falando sobre o preço da redenção. Redimida, que quer dizer resgatada, comprada com o sangue de Cristo. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, Paulo ele fala que nós tínhamos uma dívida com Deus, mas que foi rasgada no momento em que Cristo a cravou na cruz. Ele diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz.
Este sacrifício de Cristo, no capítulo 1, verso 13 e 14, deixa isso claro, que foi através do sacrifício de Cristo que a igreja é redimida. Versículo 13 diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O perdão dos pecados só pode vir a partir do momento em que nós reconhecemos os nossos erros, nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos ao Senhor. João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o direito de se tornar um filho de Deus. Então veja que ele nos transportou, ele nos tirou das trevas para o reino do seu amor, né? E nele, no seu Filho amado, né, nós temos a redenção através do seu sangue. Então, a igreja eleita, ela é redimida, comprada, resgatada pelo sangue de Cristo. Pedro ele fala sobre isso, né, na primeira epístola 1:18, que nós não fomos comprados por coisas incorruptíveis, como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Aqui nessa marca de sangue tem um selo. Se você perceber, tem em forma circular, há um selo onde tem um leão coroado. Isso é uma referência, né, que somente Jesus é quem nos comprou com seu sangue. Por isso que ele é o legítimo mediador. Não adianta ninguém querer entrar em qualquer religião, né, se valendo da sua fé em vários deuses que eles mesmos criam em suas mentes, porque somente Cristo foi quem fez essa compra com sangue, preço que Deus exigiu uma vida por outra. Em Apocalipse 5, verso 8, aliás, capítulo 5 e o verso 5, né, o João, na visão, ele disse o seguinte, e disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Observe que há a figura de um leão, né? Eis aqui o leão da tribo de Judá, que é uma referência a Cristo, a raiz de Davi, o leão coroado, né, da descendência real, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Se você continuar lendo, quando você chega no versículo 9, diz: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. A partir do momento a igreja eleita, que é redimida pelo sacrifício de Cristo, ela passa a ser selada com um selo. O selo da promessa, que é justamente selada com o Espírito Santo da promessa. Ser selado com o Espírito Santo não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo, como alguns irmãos eles falam de forma equivocada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A partir do momento em que a pessoa entrega a sua vida para o Senhor, né, reconhecendo que é pecador e que somente Cristo é quem pode nos resgatar da nossa vã maneira de viver, nós passamos a ser propriedade dele. Então somos selados com o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo a partir do momento em que aceitamos a Cristo. Né? Nessa lição, inclusive, nós vamos ver em Efésios 1, versículo 13, que inclusive fala sobre essa questão, né, do Espírito Santo como símbolo de propriedade e como garantia de redenção. Efésios 1 e 13, ele diz: em quem também vós estáis, versículo 12 fala de Cristo, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento em que entregamos a nossa vida para o Senhor, passamos a ser propriedade de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 9, deixa claro isso, que o Espírito Santo é o símbolo de propriedade. Olha o que ele diz, versículo 9 do capítulo 8 de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Então a única forma de pertencer a Jesus é ter a marca do selo, né? É a presença do Espírito Santo dentro dessa pessoa.
Por isso que o Espírito Santo também é a garantia da salvação. Versículo 14 diz, do capítulo 1 de Éfeso, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança para a redenção e possessão de Deus para louvor de sua glória. Em Romanos capítulo 8, verso 1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, veja no versículo 5 que diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne é viver na vida de pecado, desobediência à palavra, é longe, afastado de Deus, né? É quando a pessoa ainda não se entregou para Jesus, não o aceitou como seu Senhor e Salvador. As pessoas que assim vivem na carne, né, na desobediência à palavra de Deus, que a única forma de ser redimido, resgatado, é na pessoa bendita de Cristo, quem se recusa assim a fazer, permanece na carne, permanece no pecado, na desobediência. Como ele mesmo diz aqui no versículo de número 7, que quem está inclinado, né, para a carne, ou seja, fazendo as coisas da natureza humana sem se render aos pés do Senhor, é contra Deus, porque não é sujeito às leis de Deus, ou seja, não é sujeito à sua palavra, que determina que a única forma de ser eleito e escolhido é ser redimido no sangue de Jesus, possuindo assim o selo de propriedade de particular de Deus. Nesta lição, irmãos, a composição que nós vamos ter, né, ao estudo da carta aos Efésios, nós vamos estudar a introdução da carta, o corpo doutrinário da carta, que vai da lição número 2 até a lição de número 10. A lição 11, 12 e 13 vai tratar do lado prático, ou seja, de como a igreja deve se comportar na sociedade, no âmbito social, né, no âmbito eclesiástico, no âmbito familiar, enfim, e como deve permanecer firme, né, na batalha espiritual. Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, você vai ver isso no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, já havia, inclusive, né, alguns irmãos. Ou seja, Paulo não foi aquele que fundou a igreja lá em Éfeso, né? Já existia um grupo de irmãos lá, né, que provavelmente foram convertidos pelas pregações dos irmãos que se dispersaram por conta da perseguição em Jerusalém. Mas observe o versículo de número 1 do capítulo 19 de Atos. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeis vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe: então em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Para a gente adiantar, no versículo 7 diz: e estes eram ao todo uns 12 varões, 12 irmãos. Então Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, ele encontra esse grupo de irmãos. E ali na cidade de Éfeso, ele passa 3 anos ensinando a igreja, né? Inclusive, ele criou um carinho muito grande pela igreja, como de fato era a característica de Paulo. Paulo tinha um amor imensurável pelos irmãos. Capítulo 20 agora, verso de número 17 ao 38, vai tratar sobre este assunto. Mas vamos ler alguns. Versículo 17 e 18. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me importei no meio de vós. Veja o versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, quem passai
Não. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo havia dito que eles não iriam ver mais o rosto dele. Paulo estava se preparando para retornar para Jerusalém. Por isso que ele reuniu os anciões para dar as últimas instruções e se despedir dali, né? Portanto, no dia de hoje, vos protesto, versículo 26, que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Veja que Paulo ele passa 3 anos instruindo a igreja, né, de Éfeso. E o carinho que ele teve foi muito grande. Houve um choro tremendo aqui, né, por ocasião da despedida, e principalmente porque ele disse que não ia ver mais o rosto dele. Paulo deixa, inclusive, cuidando dessa igreja, Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 3, Paulo fala sobre isso, né? E quando ele retorna para Jerusalém, né, e lá ele é preso, e ele é conduzido depois para Roma, já que ele apelou para César. Lá em Atos 28, verso 30, diz que Paulo passou 2 anos encarcerado na sua própria casa. E ali ele atendia a todos que ali chegavam. É justamente de lá, né, na sua primeira prisão em Roma, que Paulo escreve, né, a epístola aos Efésios. Provavelmente no ano 60, entre o ano 60 e 62, há alguma divergência ali, ninguém bate o martelo, né, na data exata. Mas é justamente nesse período que Paulo escreve, né, a epístola aos Efésios, considerada também como uma das cartas das prisões, né, junto com Colossenses, Filemão e Filipenses. Inclusive, quem traz essa carta de lá de Éfeso, de lá da prisão, para ser lida, né, às igrejas dali da Ásia, é Tíquico. Você vê isso lá em Efésios 6, e versículo 21 e 22. Ele aqui é um portador da carta. Alguns chamam de carta, outros chamam de epístola. É quase a mesma coisa, só que existe uma diferença, né? Carta geralmente é endereçada de forma direta a alguém. Até certa quantidade de letras é considerada uma carta, passando acima disso é considerada uma epístola. Mas uma epístola ela não é uma carta pessoal, né? Ela é um tipo de escrita, né, que se discute vários temas, vários assuntos. E por isso ela é considerada uma epístola. Inclusive no primeiro versículo do capítulo 1 de Éfeso, você vai ver o seguinte, que a carta foi endereçada aos Efésios, mas nem todos concordam com isso. Por quê? Vou explicar já já. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Então, há alguns manuscritos que não têm essa expressão em Éfeso. Então, leva muitos a crer, né, que Paulo escreveu uma carta circular, uma epístola circular, que é uma epístola que é escrita, que é para ser lida numa igreja, e assim que terminar de ser lida numa igreja, ser levado para outra. Isso você pode ver em Colossenses, capítulo 4, verso 16, quando Paulo fala sobre essa questão, dizendo: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia seja lida entre vós também. Então alguns acreditam que essa epístola, né, ela não foi escrita de forma específica, diretamente para a igreja de Éfeso. Até mesmo porque Paulo não trata de nenhum assunto particular, né, da cidade de Éfeso. Uma vez que Éfeso era a cidade, era o centro da idolatria, o centro da magia negra, como você pode ver lá em Atos 19, verso 19, e o versículo 23 ao 28, que trata sobre isso. Mas, e nem também ele trata de uma forma particular, ou seja, sauda de uma forma particular alguém da cidade, uma vez que ele passou tanto tempo ali. Mas nem por isso tira credibilidade
do conteúdo da carta aos Efésios, que nós teremos o privilégio e o prazer de estudar durante esse trimestre. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Não perca o estudo de amanhã, que será apresentado no Tempo Central pelo nosso amado irmão Givanildo Tavares, onde com certeza teremos estudos maravilhosos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e continuemos orando uns pelos outros. Amém? Teremos um trimestre abençoadíssimo. Não perca nenhuma lição. Com certeza seremos ricamente abençoados pelos ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe em tudo. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém?